Eu cansei de Jujutsu Kaisen. Hoje eu irei dizer pra vocês como Jujutsu, um dos maiores animes dessa nova geração, do tão famigerado Dark Big Tree. Tô brincando, essa porcaria de Dark Big Tree não existe. Mas sim dizer e passar por toda a história de Jujutsu até chegar no grande motivo final pra eu ter dropado o mangá dessa incrível obra. Sim, eu dropei o mangá e não pretendo voltar. Mas obviamente vamos começar pelo começo. Inclusive só avisando que eu só comecei a acompanhar o mangá de Jujutsu depois de Shibuya. Então saiba que até eu chegar na parte onde eu comento sobre o arco de Shibuya, vou estar comentando puramente do anime, já que eu não sei se teve alguma diferença na adaptação ou etc, ok? Agora sim, bora lá. Vou ser bem sincero, o começo de Jujutsu pra mim não é um dos melhores. Ele é funcional, mas só parece um começo padrão de anime shonen. E toda a primeira temporada é meio assim, já que pelo menos pra mim dá pra resumir toda essa temporada como um Battle Shonen Slice of Life ou sei lá. Mas não tem como dizer que é ruim. Essa primeira temporada do anime tem uma simples função: apresentar os personagens e o universo enquanto preparar tudo pra Shibuya, que é pra mim o verdadeiro começo de Jujutsu. Tem umas lutas muito boas, uma quebra de arco e tal, mas nada que realmente me prendesse na obra. A primeira temporada é um incrível 6 de 10. Inclusive, quem estiver reclamando, como em todos os meus vídeos, eu quero primeiro falar um pouco bem do anime e depois criticar. Aí não mais seria muito fácil fazer um vídeo simplesmente culachando o anime durante 8 minutos. Eu quero realmente fazer uma análise. Então espera que daqui a pouco eu vou falar os motivos de eu ter dropado. Mas agora, saindo da primeira temporada, vamos pro verdadeiro começo e o meu arco preferido do anime de Jujutsu: o passado do Gojo. Até aquele momento no anime eu não gostava muito do Satoru, porque geralmente eu não sinto muita empatia pelo personagem overpower e fodão, porque eu gosto daquela sensação de medo que quando o Gojo tá na cena simplesmente sumia. Mas foi nesse momento que tudo mudou. Os dois primeiros episódios do passado do Gojo são divertidinhos e dão uma sensação de que eles estão brincando e que a missão é super fácil, até ter a quebra total, a luta contra o Toji, que tira essa sensação que se o Gojo tiver na cena vai dar tudo certo. Logo depois, escaralhando tudo, uma das melhores mortes de Jujutsu pra mim. Um ponto muito positivo que eu adoro na narrativa de Jujutsu são as mortes secas que a Gege faz. A gente já teve isso antes com o Junpei ou Itadori, mas é aí que pra mim a gente sente de verdade como o universo de Jujutsu é cruel. Que nem animes como Chainsaw Man, eles gostam muito de criar essa sensação de que a vida não tem valor, dando um senso de perigo incrível, já que a qualquer momento qualquer personagem pode ir de Vasco, até o protagonista. Onde é aí que Jujutsu virá realmente um anime bom. Temos a construção do Geto, que pra quem viu meu último vídeo que tá aí na descrição, sabe que é um dos meus vilões favoritos dos animes, indo de mocinho pra vilão, onde agora que você entendeu o Gojo e os vilões poderiam preparar tudo na primeira temporada, finalmente temos todas as peças no seu lugar pra começar o teórico melhor arco de Jujutsu Kaisen, Shibuya. Bem, pode ser que me criaram muita expectativa ou pelo outro motivo que eu vou comentar mais pra frente, mas Shibuya não é um dos meus arcos preferidos. É muito bom, mas não cobriu minhas expectativas. Pra mim, Shibuya é muito como Marineford pra One Piece, um grande conglomerado com várias lutas com um final impactante que muda todo o estado quo do universo. Essa segunda temporada é muito boa, a direção de Jujutsu em toda essa parte do anime manda muito bem, explicando os poderes do Gojo no óculos dele, os efeitos que eles usam no Hotel Infinito, a quebra mostrando o enlouquecimento do Chozo e principalmente as lutas. A Gege é uma das mangakas que leva mais a sério a palavra Battle Shonen. No meio da guerra que é Shibuya, temos várias das melhores lutas dos animes: Gojo vs Maldições, Todo e Yuji vs Mahito, Sukuna vs Jogo e principalmente a melhor luta de Jujutsu disparado, Itadori vs Chozo, onde tem três coisas que pra mim fazem as lutas de Jujutsu muito acima da média. Primeiro, obviamente a coreografia, que não tem nem o que dizer. Segundo, a criatividade dos personagens em como eles usam os poderes deles. E por último, e a principal pra mim, o uso do cenário nas lutas. Bem estilo Jack-chan, a Gege usa muito bem o cenário nos seus combates, tendo o Toji usando os pedaços dos prédios como bala, ou o Itadori usando toda a área do banheiro como arma no combate contra o Chozo. E as últimas coisas que eu gosto tanto em Jujutsu que Shibuya desenvolveu: primeiro, obviamente as mortes, já que o tanto de personagem importante que morre nessa parte do anime, onde esse é um ponto da escrita da Gege que eu gosto muito. Diferente de outros animes shonen como One Piece ou Naruto, Jujutsu tem mortes muito secas, como eu já comentei, e em Shibuya isso acontece muito. Sinceramente, eu acho que as mortes perdem um pouco do impacto, já que até aquele momento do anime, pelo menos eu ainda não sentia tanta empatia pelos personagens. Tirando o Gojo e um pouco da Nobara, eu não me importava muito com os outros que morreram, como o Jogo, a Hanami, o Mekamaru, o Naobito, Nanami e até um pouco da Nobara mesmo, onde sim tem vezes que ela acerta muito com as mortes secas, como a Nobara
Obara, que até que me deixou triste, ou Mekamaru com aquela despedida que eu gostei muito, mas eu sinto que essas mortes foram muito boas, muito mais pela reação dos personagens com a morte, como o Itadori colapsando, do que pelo que eu sentia sobre o personagem em si. E a outra coisa que é com certeza o desenvolvimento do Itadori. Eu não sei vocês, mas eu sentia muito que mesmo sendo o personagem principal, o Yuji não parecia muito o protagonista da história. Diferente de outros animes, Jujutsu tinha como protagonista o personagem que tava na tela naquele momento. Não entendeu? Deixa que eu te explico. Pra mim o Itadori não é o protagonista, e sim o personagem principal de cada cena. Por exemplo, quando o Gojo tá lutando, ele é o prota. Quando o Megumi tá lutando, ele é o prota. E até mesmo quando o próprio Sukuna tá lutando, ele vira o protagonista. Inclusive, não vou falar muito sobre o Sukuna, porque tá tendo uma votação no canal e pelo caminho que tá tendo, provavelmente vai ter um vídeo só sobre ele. Mas voltando, ao menos no meio pro final de Shibuya, o Itadori pra mim se solidariza como protagonista da história. Na parte 2 de Shibuya, Itadori versus Mahito. A luta Itadori-Mahito é a típica luta do vilão que contrasta diretamente com o protagonista, que motivou os dois a lutarem. E o contraste tanto da coreografia quanto da simbologia dessa luta pra mim é muito boa. Tanto todo o melhor personagem do anime se juntando pra motivar o seu best friend, quanto toda a batalha de filosofia do Mahito sobre ele e o Itadori serem iguais, com a passagem da negação até a verdadeira evolução de personagem do Itadori, aceitando que sim, ele é como o Mahito. Me faz gostar muito dessa parte. E é nesse momento que finalmente chegamos no mangá, já que, né, eu não vou ficar esperando mais 2 anos pra ver a terceira temporada do anime. Muita gente pode começar a me chamar de louco, mas depois de começar a ler o arco pós-Shibuya, eu comecei a gostar mais do mangá do que do anime. O estilo de desenho e a quadrinificação, não sei se essa é uma palavra que realmente existe, da Gege é muito boa e viva. Eu acho que o mangá de Jujutsu é o que a gente pode chamar de um verdadeiro sucessor do mangá de Dragon Ball. Inclusive, as lutas são muito boas no mangá. A construção dos quadrinhos no combate é muito bem pensada, o que deixa tudo muito vivo. Talvez seja muito forte dizer isso, mas como Dragon Ball, eu sinceramente comecei a preferir ver as lutas no mangá do que no anime. Inclusive, eu tenho que começar a fazer umas críticas tanto pro mangá quanto pro anime, que é a capacidade da Gege de explicar as coisas com imagens em vez de palavras. Sabe aquela frase, uma imagem vale mais do que 1000 palavras? Então, a tia GG levou isso muito a sério, onde como ela é, sem ofensas, muito ruim mostrando as coisas e deixando pra interpretação do leitor, esse gato mono-olho desgraçado faz um texto de 1001 palavras que ocupa quase metade de um capítulo inteiro, explicando como uma técnica de algum personagem funciona ou o que ele fez pra sobreviver de um ataque. Tipo, depois de Shibuya, por exemplo, tem uma luta do Chozo versus Naoya, que é um personagem que ainda não apareceu no anime. Mas resumindo, ele é muito rápido, e pra superar isso, o Chozo joga sangue nos músculos do olho pra aumentar o campo de visão e o tempo de reação dele. Mas em vez de demonstrar isso, ela só escreve essa bomba aqui. Ele está se adaptando à minha técnica. Entendi. Fluxo da escama vermelha. Ele está concentrando o poder dele nos músculos extraoculares para aumentar a sua acuidade de... Aqui começou a inventar a palavra. Onde, desculpa, mas pra mim vira só muita mentirada. A GG a partir daí começa a criar uns poderes muito complexos, meio Jojo, como o Jackpot do Hakari ou o poder da Kirara, que eu até agora não entendi. Em que às vezes ela explica tanto o poder que fica só mais confuso, onde ela podia simplesmente deixar na interpretação da galera. Por exemplo, eu até agora não entendi o poder de quadros do Naoya, onde a energia amaldiçoada dele funciona como quadro de animação, em que ele pode aumentar o FPS por segundo, dando mais velocidade e fazer um predict dando uma ordem, em que se a pessoa não segue essa ordem ela fica paralisada. Sinceramente, eu não entendi nada desse poder, mas tudo que o Naoya fez, mesmo sem entender, foi completamente aceitável, onde ela explica tantas vezes um poder que algo que é aceitável vira só muita mentirada. E agora, finalmente, o último ponto antes de eu falar do motivo que me fez dropar Jujutsu: Sukuna versus Gojo. Bem, eu já falei aqui pelo vídeo muitas das coisas que eu gosto que estão na luta Sukuna e Gojo: a criatividade com os poderes, coreografia, as mortes secas e também as coisas que eu não gosto, como a mentirada que tem nessa luta. Mas eu decidi separar essa parte pra dizer uma das coisas que eu percebi lendo: o mangá de Jujutsu não é feito pra você ler semanalmente. Eu cheguei nos semanais mais ou menos no meio pro final da luta deles, e tenho que dizer que tanto a história do mangá quanto as lutas ficam muito piores no semanal. Sério, se você acha injusto o Sukuna ter ganhado, ou acha que o combate foi muito enrolado, tenta reler toda a luta de uma vez, porque quando você lê no semanal, dá uma sensação de que o Gojo tá dando um pau no Sukuna e só morre do nada. Por que, você me pergunta? Simples, porque na maioria dos finais dos capítulos, o Gojo geralmente acabava por cima na luta. Mas se você ler tudo de uma vez, você vai ver que a luta tava bem acirrada, inclusive pendendo pro lado do Sukuna. Bem, eu fui até um pouco mais longe do mangá, mais especificamente na morte do Kenjaku, onde o Yuta corta a cabeça dele. Foi onde eu parei. Mas aqui já é o suficiente pro assunto que eu quero chegar: o maior e verdadeiro motivo de ter dropado o Jujutsu pra sempre: a comunidade. Deixa eu explicar. Desculpa aí pra você que faz parte, mas a comunidade de Jujutsu Kaisen
Kaisen é, pra mim, uma das piores comunidades de animes. Primeiro vamos começar tranquilo com um ponto mais leve, a burrice. Nunca pensei que eu ia conseguir achar uma comunidade mais burra que a de One Piece, mas parabéns fãs de Jujutsu Kaisen, vocês se superaram. Eu acho que os fãs de Jujutsu serem burros é muito culpa da Gege. Ela é tão direta e faz Jujutsu ser tão simples que qualquer momento que necessite do mínimo de interpretação, os fãs de Jujutsu viram aquele gif do Homer com o macaquinho. Tipo, começam discussões tão burras sobre a história do anime que me dá até preguiça. Por exemplo, nossa, como o Gojo perdeu sendo que era óbvio que ele ia perder? Nossa, o Sukuna tem um roteiro malevolente, porque o roteiro sempre pende pro lado dele e ele começa a tirar um monte de poder do rabo, sendo que tirando o fato que toda a luta de todas as mídias são roteirizadas, ou o fato do Sukuna ser o mais forte, sendo literalmente o Shaman mais forte, não consigo compreender o quão difícil é entender isso. E as duas coisas que mais me irritam, dizerem que todas as lutas do Sukuna foram à toa e que os personagens que ele matou até agora foram todos só jogados fora, sendo que toda a luta até agora tá sendo encaminhada pra derrota dele. O Sukuna, depois de todas as lutas, não tem mais como usar a expansão de domínio, não consegue mais usar a técnica das sombras, perdeu a arma dele, não consegue mais usar a técnica de selo e mais um monte de outra coisa que eu não consigo lembrar agora. Então sim, a história de Jujutsu, principalmente pra quem lê semanal, tá chata, mas não dá pra dizer que ela não faz sentido, sendo que praticamente tudo tem explicação no mangá. E a segunda coisa que me irrita é que depois de paçocar com suas próprias mãos tanto seu mestre, que ele vê como pai, quanto a sua irmã, que também é sua bússola moral, o Megumi tenha desistido de lutar e as pessoas ainda ficam bravas com eles, tipo, sério? Mas como eu disse, tinha dois motivos pra eu ter dropado por culpa da comunidade, sendo o outro, spoilers. Não quero ser o chato aqui que reclama de spoilers e tal, mas a comunidade de Jujutsu não consegue fechar matraca. Por exemplo, eu assisti o ano de One Piece inteiro pelo anime, e mesmo assim eu não tinha tomado nenhum spoiler do Gear 5 e achei muito zica o Luffy Nika. Já no caso de Jujutsu, desde que eu acompanhava o anime e nem tinha tocado no mangá, eu já sabia todo mundo que morria e praticamente tudo que acontecia. Eu vi Shibuya já sabendo todo mundo que ia de Vasco, e pelo menos pra mim, fez eu gostar muito menos do arco. Eu assisti sabendo que a Nobara e o Nanami paçocavam, ou que o Gojo era selado, tirando muito meu hype enquanto eu assistia. E você pode simplesmente me falar pra não ir atrás, mas sinceramente, não dá. Agora eu vou falar um pouco mais sobre mim. Obviamente não é meu único trabalho, mas mesmo sendo muito paia, o YouTube é sim um trabalho meu. Eu estudo muito essa parada, o algoritmo e tudo mais, pros vídeos darem certo. Tanto que o canal tá crescendo muito atualmente. Se inscreve no canal e dá like, inclusive, please. Mas de qualquer jeito, voltando ao assunto, eu tô querendo dizer que tô muito por dentro da comunidade. E pra você que não sabe, inclusive fica aí a dica pra você, youtuber pequeno de anime, atualmente está dando muito certo essa estratégia de dar super spoilers nas thumbs e nos títulos dos vídeos. E cara, você pode até tá dizendo que eu tô indo atrás, mas eu pelo menos não considero estar procurando spoilers se eu abro meu YouTube e na home aparece gigante: Chozo morre, a despedida de Itadori e a volta chocante de Aoi todo. Ou o Gojo morre e simplesmente aparece: adeus, Satoru Gojo morre cortado ao meio por Sukuna, a morte do mais forte, com o Gojo cortado no meio na thumb. Parece até aquelas aberturas de Dragon Ball e One Piece que davam um baita spoiler. O Luffy morre, o Zoro também. O One Piece nunca foi nada. O Super Gold Roger esse tempo todo. E você é corno. Tipo, pô, como eu fujo disso? Onde tanto no Twitter quanto no Instagram tá bem parecido. Em que você pode até dizer que isso não afeta a história e tal, mas na questão de Jujutsu afeta sim. Já que, como eu disse, Jujutsu é muito parecido com Dragon Ball. É uma história simples e até que muito rushada, focada principalmente nas lutas. Então saber quem morre e o resultado de cada combate afeta sim a experiência com a obra. E como eu disse, Jujutsu semanal é muito chato. Então depois da luta Gojo e Sukuna, que eu cheguei nos semanais, eu comecei a acumular capítulo pra ler tudo de uma vez. Onde há um tempo eu dropei o mangá na morte do Kenjaku, já que tira completamente o meu tesão em ler a obra, saber que, por exemplo, o próprio Kenjaku perderia a cabeça indo de Americanas na luta contra o Yuta e o Takaba, onde atualmente eu nem tô mais acompanhando o Jutsu e sei, por exemplo, que o Chozo morre, ou que o Gojo volta com a técnica do Yuta copiando o Kenjaku, sei lá, admito, essa parte eu não entendi direito. Onde sim, pode até ter alguns spoilers que eu errei ou entendi errado, mas de qualquer jeito, tira muito a minha vontade de ver o mangá. Concluindo, larguei o mangá completamente e vou assistir só o anime pela animação, como eu fazia com Demon Slayer. Inclusive, tudo bem você gostar de Jutsu, esse canal é apenas eu fazendo uma análise enquanto demonstro a minha opinião. E nesse momento, a minha opinião é que a comunidade de Jutsu é o grande motivo do anime não ser tão bom quanto poderia ser. Se gostou dessa análise de Jutsu, vai gostar do meu último vídeo, onde eu falo como fazer um vilão perfeito nos animes, já que pelo menos isso, Jujutsu faz muito bem. É isso e bye!